Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, que a graça do nosso Pai, que as misericórdias que se renovam a cada manhã, como nesta manhã de segunda-feira, né? Nós estamos aí quase no meado do mês de novembro de 2024 e mais uma vez estamos aqui para gravarmos o nosso vídeo e darmos sequência, né, ao nosso propósito, ao nosso trabalho que nós temos feito aqui no nosso canal. Vou tentar nos próximos dias intensificar mais a subida de material, uma vez que eu saí daí de uma semana meio trabalhosa, onde eu estava ausente. Porém, eu vou tentar nos próximos dias ter o cuidado de subir mais material aí e na inspiração de Deus, né, pessoal? Eu sempre procuro deixar bem claro aqui para as pessoas que eu não venho aqui subir material por subir, porque eu tenho que colocar material aqui, porque eu tenho que colocar mensagem, porque eu tenho que ganhar likes, ganhar curtidas, seguidores. Você pode ver que nos meus vídeos eu nem peço isso. Pode pegar meus vídeos aí, eu digo para você 100% deles, né? Eu faço o trabalho aqui com a intenção de pessoas se inscrever aí como questão de evangelismo, de ter umas pessoas para evangelizar, como uma igreja, né? Quanto mais a igreja ela recebe pessoas para que nós possamos fazer o trabalho de levar essas pessoas ao reino dos céus, elas aceitar Jesus como Salvador através do Evangelho da graça salvadora, é o que eu peço. A única coisa que eu quero que as pessoas se inscrevam aqui é para isso. Like, eu não peço assim para as pessoas ficarem dando like, tá bom? Até porque eu não vivo disso aqui, eu não tenho monetização, nem trabalho para monetização, nem trabalho para patrocinar, para ser um canal de propaganda de marca A, marca B, não. O meu canal é divulgar o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça salvadora, que o Senhor Jesus nos deixou. Então, fazendo aí esse resumo, esse canal é direcionado para que nós possamos falar da volta de Jesus, o fim do mundo, o arrebatamento da igreja e deixar um pouco de conhecimento para as pessoas, né, do que o que significa isso aí, essas pautas, né, dentro da palavra de Deus. E hoje eu gostaria, meus irmãos, de falar com vocês, né, sobre o que está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, embora nós já tenhamos abordado isso aqui, mas eu queria fazer hoje uma atualização do que está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, porque nós vivemos num mundo onde as pessoas falam muito da falta de empatia, né? Onde as pessoas elas não trazem consigo o ensinamento que o nosso Senhor Jesus deixou do amar o próximo como a si mesmo e demonstrar isso com as suas atitudes. Elas não trazem consigo, né? Quando nós falamos isso aqui, quando Jesus lá, ele disse para os seus discípulos assim: quem dentre vós quiser ser o maior, seja o menor. Você veja que até no meio do episcopado, no meio desses bispos, desses ministros aí que são responsáveis por essas placas de igrejas superstar, que são os neopentecostal, que adotam a teologia da prosperidade, que leva os seus membros mais a possuir bens aqui nessa terra do que no reino dos céus. Você veja que eles jamais adotam o ensinamento de Jesus, que é um lavar os pés dos outros. Está querendo sempre um ser melhor do que o outro. É uma disputa entre eles, quem vai ter o canal de televisão no melhor horário, quem vai ter o melhor construção de templo, quem vai ter mais membros, quem vai ter mais renome, entendeu? Quem vai ser mais autor de livros, quem vai ser mais
idolatrado. É o trabalho deles. Totalmente contrário o que foi o trabalho de Jesus quando ele ensinou para os seus discípulos a importância que tinha de um ser servo do outro. Entendeu? Se pedirem para você andar 1 milha, ande 2. Então, nós vivemos num mundo que, pelo que nós vamos ler aqui em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, que a empatia, ela está, cada dia que passa, cada vez mais falida. Não podemos esperar muitas coisas. Não adianta você querer esperar desse mundo que o ser humano venha ser mais misericordioso, que o ser humano venha a amar mais. Nós temos ouvido falar muito do narcisista, né? Narcisismo. Não adianta, você tem que entender que isso é uma realidade desde a época lá atrás. Não é uma questão do século presente. É que hoje a coisa fica tão mais aflorada, mais nítida, por causa dos meios digitais. Né? Hoje as coisas acontecem em tempo real, as pessoas conseguem ver na internet. O cara está matando ali o outro e a outra está se preocupando em gravar vídeo. A outra está se matando ali para se jogar da ponte, a outra está se preocupada mais em gravar o vídeo do que lá ceder uma ajuda. Porque as pessoas estão dessa forma, sem empatia, narcisista, preocupando-se com si mesmo, com a sua imagem, em querer se mostrar maior do que as outras. Eu estava até vendo uma reportagem falando sobre esse conceito de narcisista, né? O narcisista é desequilibrado, né? Aquele narcisista que é uma pessoa que é desequilibrada. Me fugiu aqui a palavra, né? Mas ele é aquela pessoa narcisista que só pensa em si mesmo, sabe? Não é aquela pessoa que, né? Existem pessoas que ela é melhor do que eu no que faz. Isso não é ser narcisista. É a realidade. Existem pessoas que têm um dom de cantar melhor do que o outro. Ela vai cantar, ela tem um dom de cantar melhor do que o outro. Então, quando ela reconhece isso, ela é ser narcisista? Não. Ela está apenas assumindo o bom que ela é, a qualidade que ela tem. Existem pessoas que vão fazer melhor do que eu. Eu vou fazer melhor do que outras pessoas e eu vou reconhecer isso, porque eu tenho que me valorizar. Agora, eu só não posso me valorizar desprezando, desmerecendo a outra, porque talvez ela não seja para liderar, não seja uma boa pessoa para liderar, mas ela é um bom liderado, uma boa pessoa para ser liderada. Então, se ela consegue entender isso, bem, ele é bom para ser meu líder e eu sou bom para ser liderado por ele. Não existe narcisismo. Então, pessoal, nós vivemos num mundo que, pelo que a Bíblia diz, não podemos esperar muita coisa do ser humano. Mas é por causa disso que eu vou me revoltar contra o ser humano, contra o meu próximo, eu vou dar na mesma moeda? Não. Eu procuro perdoar. Entendeu? Mesmo ficando as cicatrizes, né, aqui em mim, eu procuro perdoar e deixar que Deus resolva com a pessoa, que Deus resolva com ela. Porque se tem uma coisa que ninguém vai poder fugir, é da ceifa. É de ela colher os frutos dos seus procedimentos. Ninguém vai poder escapar disso. Isso é fato. Você veja que até a natureza tem as reações. As reações, né, do aquecimento global. As reações que quando faz muito calor e o oceano fica aquecido, o que acontece? A própria natureza tem as suas reações. Ela tem as suas reações, porque a toda ação precede uma reação. Então, meus irmãos, o mundo em que nós vivemos, ele está debaixo da profecia bíblica que diz que ele vai acabar.
Esse mundo que nós vivemos, ele vai ter um fim. Existe na palavra de Deus profecia, por isso que João recebeu a revelação de Deus lá na ilha de Patmos, como descreve lá Apocalipse, e bem lá conceituado Apocalipse, descrevendo os eventos do fim do mundo. E como vai se dar o surgimento da nova terra, do novo céu, da nova Jerusalém, que vai descer aqui para esse mundo. Essa é a minha esperança. É isso que eu creio. E eu não posso deixar nada e nem ninguém colocar essa minha esperança em risco. E por isso que eu procuro me precaver. As minhas atitudes de postura, de negação, vai impactar outras pessoas, vai fazer com que elas me julguem, vai fazer com que elas mintam contra mim, vai fazer com que elas venham tomar atitudes descabíveis? Vai. Mas o que eu tenho que manter é meu equilíbrio. É meu equilíbrio. Porque o meu Deus, em cujo qual eu sirvo, Ele sabe de todas as coisas. Bem, aqui a Bíblia, meus irmãos, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim: os males e as corrupções dos últimos dias. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas. Depois você pega o dicionário e você defina cada um disso que eu estou lendo aqui. Avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Eu li até o versículo 4. Quando nós lemos essa palavra aqui, meus irmãos, eu preciso falar mais alguma coisa para vocês, diante do que você lê, diante do que você lê de notícias, diante do que você toma conhecimento nas nossas redes sociais, do que está acontecendo por esse mundo, do que acontece no bairro onde você mora, no município onde você mora, na cidade, no estado que você mora, no país que você mora. É preciso eu falar mais alguma coisa? É preciso eu falar detalhadamente quando a Bíblia diz ali, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus? As pessoas criam leis para tornar as pessoas mais acessíveis aos prazeres do que propriamente a Deus. Elas criam leis para censurar tudo que é de Deus e criam leis para dar liberdade aos prazeres, às orgias e às prevaricações. Porque a porta é larga e são muitos que entram por ela. Muitos se candidatam à política, pessoal, apoiando essas coisas, apoiando tudo que vai dar liberdade às pessoas para orgias e prevaricação, para torná-las mais amigas dos prazeres, porque elas são inimigas de Deus. Existem pessoas que estão sobre essa terra que elas são inimigas de Deus. Se falar para elas o nome Jesus, é como se você estivesse xingando um palavrão da pior, do mais baixo calão para ela, falar o nome de Jesus para ela. Porque ela é inimiga de Deus. Ela é contra tudo que é de Deus. Então, quando nós lemos ali os males e as corrupções dos últimos dias, e quando nós vemos as coisas evoluindo neste mundo, né? Eu estou falando do mundo, eu não vou nem falar hoje sobre da igreja, eu vou deixar para gravar no próximo vídeo, eu gravo
o capítulo 4 de 1 Timóteo, que fala da apostasia dos últimos dias. No próximo vídeo eu vou abordar, né, esse tema, que fala sobre as igrejas, apostasia dentro das igrejas. Aí eu vou falar um pouquinho sobre as igrejas, a postura das igrejas. Mas eu estou falando aqui um pouquinho do mundo. Um pouquinho desse mundo que nós estamos vivendo. Aí embaixo, ó. Aí, ó. Quem dessas pessoas que estão aí estão salvas? Quantas nós podemos dizer aí embaixo, nesse pedacinho aqui do município de Nova Iguaçu, um pedacinho, não vou dizer nem 10%, nem muito, muito pequeno, né? Quem dessas pessoas nós podemos dizer assim, essa está salva? Esta pessoa aqui aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador e é um praticante do Evangelho de Cristo. Ninguém, pessoal, chega a canto algum quando se fala em relação ao reino dos céus sem que ela entregue a vida para Jesus. Lá no capítulo de João 14 ao 16, fala da nossa necessidade e da nossa dependência de nós termos Jesus, de se apegar a Jesus, de estar em Jesus. Tá certo? Fala da importância que tem de nós deixarmos de ser dirigidos pelo Espírito dele, o Consolador Espírito Santo. Então esse mundo que nós vivemos, não espere coisa boa. Tome toda a armadura de Deus e tenha a sua consciência uma coisa. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não fique magoado com as pessoas. Não fique chateado ou magoado, né? Chateado a gente vai se chatear. Mas não deixe isso descer para o coração ao ponto de se magoar, criar rancor, ódio do que as pessoas possam fazer contra você. Não crie, não fique. Ainda que seja do meio da sua parentela, ainda que seja aquele amigo mais chegado. Não, se acontecer, não se magoe, não crie ódio, não crie rancor. Você perdoe, tá certo? Perdoe, entregue na mão de Deus e deixa Deus cuidar. E segue seu caminho. Mas ela me prejudicou. A justiça de Deus virá. A justiça de Deus virá. Busque a Ele. Se encha do Espírito Santo. Não procure justiça com a sua própria mão, vingança. Não faça-o. Entregue na mão de Deus e deixa na mão de Deus. Ah, eu vou sair como bobo, como otário. Não tem problema. Saia, perca ou deixe de ganhar. Porque quando acharam que Jesus tinha morrido, a terra tremeu. E a partir daquele momento, todo joelho se dobrou e toda língua teve que confessar que Ele era o Senhor. E Ele ressuscitou ao terceiro dia, cheio de honra e de glória, e se tornou o Rei dos Reis. Foi humilhado, como diz Isaías 61, foi surrado, escorraçado, cuspiram nele, botaram uma coroa de espinho, foi tratado da forma mais vergonhosa que poderia ser tratado. Mas hoje, o nosso Senhor, Ele venceu para que nós pudéssemos ser, aleluia, mais do que vencedores. Creia no que diz essa palavra. Não há morte, não há nada que possa nos separar, porque nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos salvou, que é Cristo Jesus. Então coloque na mão dele. Vivamos de oração. Pega a oração de Daniel. Essa madrugada eu fazia a oração de Daniel. Pega a oração de Daniel e leia a oração de Daniel. Tá certo, meus irmãos? Porque saiba de uma coisa. O arrebatamento da igreja vai acontecer. E este mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.